Bom dia, esse aqui é mais um vídeo do canal Quase Morto e no vídeo de hoje eu vou estar falando mais uma vez sobre Shonen, porque é basicamente o que eu faço quase toda semana, todo mês, enfim. Mas dessa vez eu vou falar mais especificamente sobre Hunter x Hunter, basicamente o segundo Shonen mais aclamado atualmente, atrás de One Piece, provavelmente por causa do mangá. Mas enfim, é um dos shonens mais populares e ele é muito popular principalmente por ser inovador, entre aspas. Então ele quebra clichês, ele é criativo e é por isso que as pessoas exaltam tanto ele, principalmente no arco das Quimera antes. Mas tem um grande problema com Hunter x Hunter que eu não vejo sendo muito comentado, que é justamente ele quebrar os clichês de shonen. Eu gosto de quando um mangá, um anime, ele é inovador, ele sai do comum, mas compara os shonens especificamente, eu gosto muito daquela essência de luta, todo momento tensão, mas ao mesmo tempo aquele simbolismo da amizade. Então eu gosto desses clichês, mesmo que às vezes eles sejam mal feitos. Mas com Hunter x Hunter isso se perde, justamente porque ele tenta fugir desse padrão. Então consequentemente vão ter menos lutas porque ele tenta construir um enredo mais coerente. Enfim, ao mesmo tempo, ele é meio simples, porque basicamente Hunter x Hunter começa com o objetivo do Gon, que é encontrar o pai dele. Então, para encontrar o pai dele, ele precisa virar um Hunter e explorar o mundo. E com isso ele vai vivendo várias aventuras, que no fim das contas o único objetivo dele é encontrar o seu pai. Ou seja, é algo muito simples, mas com o tempo, a partir da Torre Celestial mais ou menos, o anime ele começa a desenvolver o Nen, que é um dos sistemas de poder mais complexos que existem dos animes e mangás. Mas, tirando isso, eu acho que Hunter x Hunter realmente é basicamente muito da aventura e muito da experiência com que você tem nele. Se você não consegue se divertir assistindo Hunter x Hunter, você perdeu completamente o objetivo do anime mangá. Então por isso que eu acho que ele não funcionou comigo. No caso, eu revi Hunter x Hunter e eu gostei muito menos do que eu gostei quando eu vi pela primeira vez. Então na primeira vez eu tinha dado 10, Masterpiece, como basicamente acontece com todo mundo. Mas quando eu revi, eu senti algo muito desgastante, sabe? Eu senti ele muito monótono. O anime, ele perdeu um pouco da essência, sabe? Eu gosto muito da essência de aventura em shonen, tanto que por isso que eu gosto muito do pré-time skip de One Piece. Mas em Hunter x Hunter eu não gosto tanto disso. No Exame Hunter é legal porque tá apresentando o mundo, tá apresentando como vai funcionar os Hunters, tá apresentando os personagens Leório, Kurapika, que são personagens bons, eu gosto deles. E também, logo depois dele, vem o arco do Killua, o arco da família Zoji, que já é um arco chato, já é um arco maçante, que ele unicamente consiste em trazer o Killua de volta, em resolver os problemas com a família dele. E não tem nada de interessante nele, não tem um avanço no mundo, não tem um avanço pro Gon, só se foca no Killua. E o Killua é um personagem bem normal. Ele é um assassino, ele vive numa família de assassinos, só que ele não quer ser assassino, porque ele encontrou o Gon, que é o melhor amigo dele e que trouxe a luz pra ele. Ele não quer viver nesse mundo de escuridão que nem a família. E basicamente é isso, a trama desse arco é muito desinteressante, mas para compensar, o anime ele realmente escala muito pós esses dois primeiros arcos para ir pra Torre Celestial, que é onde, quando eu falei, ele apresenta o Nen. E sinceramente eu gosto muito do Nen no início, porque ao mesmo tempo que ele é complexo, ele é fácil de entender, você só precisa decorar as regras na manipulação e missão. Eu não lembro direito, mas é bem diferente do atual do mangá. O continente negro atualmente no mangá, que tá em ato, mas enfim, é muito complexo, é tudo muito detalhado, tudo tem uma explicação, tudo tem um sistema, é tudo muito escalonativo, tudo vai avançando em graus de poder. Então é muito difícil você se envolver, porque é muita informação na tela. Tanto que uma das melhores lutas de Hunter x Hunter, que é Hisoka vs Chrollo, ela é muito texto e pouca imagem se você for parar para pensar. É muita informação porque é muito poder, eles são muito complexos. E com isso, eu acho que perde um pouco do hype da luta. Porque ao mesmo tempo que ela é muito bem construída, ela é muito bem desenvolvida, é muito texto e deixa maçante, sabe? E isso não tem no caso, esse problema não tem no anime, porque a direção de Hunter x Hunter, sendo sincero, é a maior qualidade do anime. Pra mim, ela funciona muito bem, ela resume muito bem o mangá e deixa ele menos maçante, mesmo que corte e censure algumas coisas. No caso, 2011, o 99 ele é bem explícito e ele é bem fiel ao mangá, mas ao mesmo tempo ele não adapta tudo e os designs são meio toscos, então eu prefiro ainda a adaptação de 2011, ok? Mas enfim, a adaptação de 2011 também ela vai até Quimera antes, que é o arco mais voltado do Hunter x Hunter. Mas sinceramente, ele entra naquele caso de
é muito chato. O início de Chimera Antes, ele é muito maçante. Tudo bem, é pra construir tudo, é pra construir o clímax da invasão depois, da suposta morte do Kaito, que realmente se confirma depois, pra dar no Gon Berserk. Mas ao mesmo tempo, ainda é muito chato ver isso desenvolver, porque não tem algo muito interessante pra te motivar a continuar. O Gon perdendo pros assassinos lá e não se provando forte o suficiente pras quimeras, não é nada. Aqui, a gente já teve um arco inteiro de treinamento que foi que Grid Island, e agora a gente tem de novo em Chimera Antes. É muito ridículo. É basicamente a mesma coisa acontecendo de novo. Só que é à toa, porque não precisava mostrar isso, era só resumir. Ou talvez resumir e cortar, porque é basicamente Grid Island se repetindo de novo à toa. Só que não. O autor, o Togashi, ele preferiu mostrar porque ele não quer nada forçado, enfim. Só que ao mesmo tempo deixou o arco maçante e meio que tudo isso foi inútil, entre aspas. Porque ao mesmo tempo que Grid Island já mostrou isso, Grid Island é só pra isso. Grid Island serve pra eles evoluírem o Nen mais ainda. Tanto que esse é o foco, e o sistema de cartas que mostra que no fim das contas o jogo era um bagulho da vida real. Então não era um jogo, era um lugar no mundo real. É por causa do Nen, então não faz sentido ele explorar isso de novo em Chimera Antes, ok? Mas justamente por causa disso, pra mim não é o melhor arco, mesmo que o Meruem seja um personagem incrível, complexo, para Hunter x Hunter no caso, ele tem vários nuances, o final dele seja excepcional junto com a Komugi, mas ao mesmo tempo, eu prefiro muito mais York-Shin, porque York-Shin, ele é o Battle Shonen, ele te entrega o sistema de Nen sendo finalmente aproveitado pós Torre Celestial, e ainda por cima desenvolve a Genei Rodan, que mostra a primeira vez um perigo real no mundo de Hunter x Hunter, e a gente vê o quão o Gon e o Killua ainda precisam aprender, mas ao mesmo tempo dão destaque para personagens como o Leório e o Kurapika, que estavam meio sumidos nesse meio tempo da Torre Celestial. Então é um bom arco, ele trabalha o que o anime desenvolveu e com seriedade, ele mostra perigo que realmente precisa ser mostrado nesse mundo de aventura. E por isso ele é muito bom, e ao mesmo tempo as lutas são muito boas. Kurapika vs Luvogin é sensacional, mostra perfeitamente, não tem nenhum furo, é explicadinho os poderes do Kurapika, ao mesmo tempo não é chato de acompanhar, é muito emocionante, é muito pesado, e esse é o clima que a gente precisa em Hunter x Hunter, em York-Shin, porque a Genei Rodan é um bagulho sério, é um bagulho pesado, um bagulho dark, entre aspas. Então eu acho que o tom do arco é perfeito, o desenvolvimento do Kurapika é perfeito junto àquele amigo dele também. O Kurapika tem um bom segmento, sabe? A vingança dele não é concluída, mas é um bom início. Se ela fosse concluída ali, eu não gostaria, porque seria muito forçado e mostra que ele precisa continuar evoluindo, mas ao mesmo tempo aquele arco não foi inútil, porque ele deu perigo para Genei Rodan e já absorveu mais informações sobre eles, sobre os poderes deles, mesmo que não seja tanto, até porque a Genei Rodan em si só é bem explorada mais pra frente no arco de Chimera Antes, e sobre isso é ruim, sabe? A Genei Rodan é muito boa em York-Shin, mas é um grupo que eu gosto muito, mas ele é muito mal aproveitado. Ele aparece depois em Grid Island só pra aparecer, e aí depois em Chimera Antes eles aparecem do nada, só pra enfrentar um monte de formiga random que ninguém liga, só pra mostrar os poderes. É tipo algo tão preguiçoso, sabe? O Togashi poderia ter pensado de uma maneira de inserir eles na trama muito melhor, muito menos preguiçosa, e que aproveitasse muito melhor e desenvolvesse eles muito melhor, mas não, só foi luta random contra a formiga random. E esse é mais um ponto, os personagens de Hunter x Hunter são meio falhos, tipo, não que eles sejam ruins, sabe, mas eles são interessantes. As formigas, qual delas é útil? Tira do Meruem, é aquele cara que fica amigo do Killua lá. Não tem nenhuma formiga muito impactante, não tem uma formiga muito interessante, todas são meio randoms, meio foda-se, todas só surgem para serem fortes e ameaçarem a humanidade. Tudo bem, isso é para reforçar a ideia de que a humanidade oprime os animais e agora eles estão sofrendo isso de uma raça superior. Tudo bem, isso é realmente é bom, tá? Não é muito comum isso ser abordado, mas é simples, sabe, cara? As pessoas tratam o Hunter x Hunter com algo muito complexo, tem várias nuances. E você pode achar isso em personagens como o Meruem, como o Gon, que era um personagem inocente e justamente por causa da jornada dele foi se corrompendo. Tudo bem, tem complexidade, mas é só isso. Não tem nada de tão absurdo fora isso e o Nen Hunter x Hunter, mas as pessoas insistem em mamar Hunter x Hunter a qualquer momento. A produção é incrível, a direção é incrível, os personagens são incríveis, o enredo é incrível, todos os arcos são incríveis. Não, eu não acho isso. Tanto que a produção de Hunter x Hunter, mesmo que ela seja muito consistente, eu não vejo tantos momentos de destaque nela. Só na direção, que realmente é impressionante, porque
ela adaptou bem o mangá para não ficar muito maçante como poderia ser e é realmente no material original. Mas falando sobre isso também, o último arco de Hunter x Hunter nem é Chimerantes. Sendo sincero, pra mim o final perfeito de Hunter x Hunter seria no final de Chimerantes, e assim o anime terminaria de maneira perfeita. Ah, mas e o bagulho do pai do Gon? Foi muito forçado no arco das eleições. Tudo bem, o arco das eleições serviu para desenvolver os Zodíacos, que era necessário depois da morte do Netero, o bagulho do novo presidente, etc. Mas o pai do Gon, o Gin, ele é muito jogado para encontrar o Gon, sabe? O Gon fez toda uma jornada, ele foi até Grid Island, até o jogo que o pai dele criou para encontrar as dicas sobre ele e no fim foi inútil. Mas aí, coincidentemente, ele encontra nesse arco das eleições. Porque sim, o pai dele nem queria ver o Gon, cara. O Gin não queria ver o Gon, mas por insistência dos outros eles acabaram conversando e interagindo lá na árvore, sabe? Tudo bem. Sinceramente, eu gosto muito da conversa deles no final. Pra mim é muito significativa e expande muito o mundo de Hunter x Hunter. Além de ser bem interessante. Além de também ter a despedida do Gon com Killua, que pra mim é incrível. O problema é que o processo para ir para esse arco, para esse momento, é muito estranho, sabe? Parece que tudo é muito forçado. A existência da Alluka é muito bizarra, cara. Ela não é citada em nenhum momento do mangá e surge no final para ser usada a Nanika para reviver o Gon. Ela basicamente, a Alluka só existe para reviver o Gon. Por que, velho? Por que o Togashi fez isso? É um plot device ferrado, mano. É muito conveniente. Eu poderia dizer que até que é um furo de roteiro, mas não chega nesse nível. Os poderes são bem explicados, a Nanika faz sentido, ela é equilibrada, ela tem consequências. Só que ela surgiu do nada. Então é um deus ex machina sem sentido algum, que acontece no último arco do anime e que caga todo o final que poderia ser excepcional. Mas tirando isso, tirando esses problemas que eu tenho com Hunter x Hunter no geral, eu entendo porque as pessoas falam tanto ele, porque o arco de Orochi é muito bom e Chimerantes tem várias mensagens interessantes. Eu acho que o maior valor de Hunter x Hunter, ele é ser um shonen que não se prende às mensagens comuns. Então ele tenta ir além e passar mensagens mais interessantes e incomuns. Mesmo que com isso ele perca a essência shonen que eu gosto, sabe? Por isso que eu acho que os shonens têm um paradoxo, sabe? Ao mesmo tempo que, todo shonen é clichê, eu preciso de algo inovador. Mas quando surge algo inovador eu sinto falta daquela essência clichê. É basicamente isso que eu sinto com shonens, é esse paradoxo. Eu quero algo novo, mas algo novo que não perca a essência do gênero. A essência do gênero, entre aspas, da demografia. Então é por isso que eu gosto tanto de Hunter x Hunter, mas ao mesmo tempo não acho ele o melhor shonen, por causa dessas quedas, ok? Então basicamente esse foi o vídeo, eu tentei fazer um resumo da minha opinião de Hunter x Hunter, e ao mesmo tempo dar um motivo para esse título, enfim. Eu quis fazer esse vídeo porque eu realmente precisava falar sobre Hunter x Hunter, eu falei todos os shonens famosos, menos Hunter x Hunter, mas é basicamente isso, eu não tenho muito mais o que falar. Essa é a minha review, entre aspas, e eu não sei quando vai ser o próximo vídeo. Fui!